Foi? Olá, boa noite. Estamos aqui hoje na matéria de cultura religiosa, fazendo um podcast em forma de um debate para aumentar nosso conhecimento. Estou hoje aqui com o Arthur Olá, pessoal, boa noite. e com o Felipe. Boa noite. O tema que nós vamos tratar hoje é técnicas do corpo e religiosidade. Para tratar desse tema, nós trouxemos 3 estudos. Um de Mauss, que é Sociologia e Antropologia, um de Rabelo, que é Caderno CRH, e outro de Borges, que é Epistemologia. Desculpa. Caiu aí a sua câmera, né? Já acabou de dar um defeito aqui, só um minuto. Voltou? Deu bom. Desculpa. E para tratar de uma forma mais didática, nós 3, cada um vai defender o ponto de um dos estudos. Tudo bem? É isso. Então, Felipe e Arthur, vocês querem falar alguma coisa? Querem defender algum ponto? Não, pode ir na sequência aí. Pode dar Vamos lá. sequência. Então, eu vou iniciar defendendo Mauss, que ele fala sobre as técnicas do corpo. E ele traz para a gente e nos convida a perceber que todos os gestos, até aqueles gestos mais íntimos, têm um pouco de religiosidade. Então, vamos dar alguns exemplos, vamos exemplificar isso. Rezar, ajoelhar, jejuar e dançar. Isso são aprendidos dentro de conceitos culturais específicos. E são valores e práticas para cultuar a religiosidade. Estamos vendo técnicas corporais que expressam modos de viver o sagrado, modos de representar aquilo que acreditamos. A forma como alguém dobra a mão, usando de exemplo, como alguém se curva, tem vários exemplos, e se movimenta, pode ser um ritual religioso e não uma forma aleatória. É socialmente ensinado para a gente que a espiritualidade é carregada de sentido e que tudo se tem um sentido próprio. O que vocês acham dessa pontuação? Pô, cara, pelo texto do Rabelo, né, é exatamente isso que ele destaca, né? Tipo, o corpo não é apenas um meio pelo qual se manifesta a fé, mas é o próprio lugar da experiência religiosa. A gente pode dar um exemplo do candomblé. O corpo não participa apenas do ritual, né? Ele não é só um participante, ele é o centro. E é o corpo que sente sente os orixás, sente o axé, que seja, e ele que vibra, ele que dança, ele que se abre para receber a presença e tudo. Então, essa dimensão sensorial e emocional faz com que a religião deixe de ser só uma crença, né? Ela vira uma vivência. Tipo, as pessoas passam a viver de fato aquela religião, aquela manifestação religiosa. O gesto se torna uma forma de conhecer mais e mais sobre a religião. E o corpo aprende e transmite saberes por meio da repetição e da intensidade dessas experiências, né? Quanto mais vezes as pessoas forem vivendo, mais ele vai aprendendo, mais vai se desenvolvendo. E é isso. É importante lembrar também que o conhecimento corporal também é uma forma de resistência, né? Como o autor fala. As religiões afro-brasileiras, por exemplo, são epistemologias marginais, né? Saberes que foram historicamente marginalizados, né? Pelo pensamento ocidental, né? De certa forma. E quando os corpos negros e indígenas eles preservam, né, suas culturas, suas danças, seus jejuns, seus rituais no geral, eles, de certa forma, eles estão resistindo, né, ao epistemicídio, né, ou na tentativa de apagar aí seus modos próprios, né, no caso, e de conhecer o mundo. Cada ritual desse, no caso, não é só um ritual religioso, mas sim um ato político, né? Sim. E espiritual ao mesmo tempo, de certa Sim. forma. Sim. De certa forma, acho que seguimos a mesma linha de pensamento. Pode-se ver assim, uma semelhança no que se diz sobre a religiosidade. Vocês desculpam que eu tenho uma dificuldade com essa palavra. E seguindo a linha de Mauss, nós também podemos entender que as práticas se tornam algo tradicionais e eficazes, algo que já
se entram no nosso cotidiano e se enraizam na nossa rotina. Gestos que são aprendidos desde criança e são transmitidos e repetidos e várias vezes, se tornam naturais. Então, vou exemplificar uma oração antes de dormir, fazer o sinal da cruz quando acorda, ou fazer o sinal da cruz quando passa de frente de um templo. Trazendo para outras religiões também, tem exemplificações assim, tudo conforme a forma que você é educado, conforme você vai aprendendo. Ajoelhar-se diante de um templo também é uma forma de demonstrar isso. Isso é uma técnica corporal que estrutura o nosso cotidiano. E acaba que isso demonstra que o nosso corpo ele se torna um ponto de encontro entre o sagrado e o cotidiano. Vocês conseguem entender esse ponto? Sim, sim. Então, legal. Pode continuar, desculpa. Acaba que nós unimos o individual e o social, uma forma cotidiana de religiosidade, trazendo também o nosso ponto principal, né, da discussão. É legal ver também como que isso está no nosso dia a dia, né, cara? Principalmente isso que você falou sobre atos religiosos que, tipo, a gente emprega no nosso dia a dia. Principalmente esse do sinal da cruz. É muito comum a gente estar, por exemplo, não sei quem anda de transporte público aí, mas durante muito tempo eu andei e a galera, toda vez que passava na frente da igreja católica, já metia a cruzinha assim, padrão, e vira um hábito, né? Vira parte da pessoa, deixa de ser só religião. E acaba virando parte do cotidiano, né? E Rabelo também traz como essas práticas também, tipo, produz sentido e pertencimento, né? Que foi aquilo que eu acabei de falar. Deixa de ser só religião. E acaba fazendo parte da rotina da pessoa. Ela acaba reorganizando o tempo, tipo assim, reorganizando suas atitudes para se adequar a essa religião e vira algo normal na vida dela, né? E essa vivência espiritual molda também a identidade das pessoas. Ensina o que é pureza, ensina o que é respeito, o que é devoção, e o corpo passa a carregar consigo toda uma ética, né? Tipo, tudo que a pessoa tem para si como, por exemplo, como modo mesmo de viver, como ideais e tudo, passa por meio dessa visão religiosa e das práticas que as pessoas têm dentro da religião. Sim. É interessante falar também que nessa discussão, né, o corpo se torna também um lugar de disputa, não só de disputa, mas de criação também, né? Esse pensamento descolonial que o Rabelo dialoga no texto, mostra que o corpo é o primeiro lugar, assim, o primeiro território colonizado, no caso. E dessa forma, também é o primeiro espaço de libertação, né? Como ele mesmo fala. Quando um orixá, por exemplo, quando um fiel dança, por exemplo, para o orixá, né? É um exemplo. Quando um corpo negro, né, se afirma em um espaço público, por exemplo, um extremo ato de resistência, através, né, de um ritual ancestral aí que passa das gerações também. E não, ali não é só um ato de resistência, né, mas sim passa a ser também um profundo ato político, né, no caso. E o corpo, nesse contexto, ele desobedece. É uma lógica racional que existe, né, a hierarquia colonial também, por exemplo, e afirma que não é só dessa maneira que o corpo deve existir, né, no caso. E afirma que também existe uma ancestralidade, no caso, e a coletividade, né, desse corpo, né, e uma energia vital também, como eu falo. Isso é bem legal. Eu gostei muito desse último ponto que você trouxe, e uma frase que você trouxe também, sobre a pessoa negra se reafirmar num ponto. E aí eu queria trazer uma colocação também, de forma mais didática, que, baseado nisso que falamos, nós podemos pensar que as técnicas do corpo ou as técnicas corporais, religiosas ou religiosas, não são apenas expressões de fé. Vocês concordam com esse
com esse tema? Sim. Você exemplificou muito bem, e nós podemos pensar no nosso cotidiano ou vivências que nós já vimos de próprias ou de pessoas terceiros, de pessoas externas, e pensar que são mecanismos de formação. É uma frase que Mauss traz, que é um mecanismo de formação subjetiva. Então, aquilo se enraiza além da fé daquele sujeito. Aquilo se transforma em um único. Que aí traz uma palavra que foi muito utilizada durante a matéria, que é o corpo. E, a partir disso, elas ensinam esse corpo, esse sujeito, a sentir, a se comportar, a se relacionar, a viver no espaço, ao tempo. E tudo isso molda o cotidiano, porque faz parte de um corpo, um instrumento de disciplina, mas também de sentido. Então, acho que a gente consegue entender essa forma toda de discussão como um corpo, um único, como essa expressão de corporeidade, religiosidade como um total, né? Isso vai um pouco de encontro com o que eu falei antes, né? Tipo assim, da gente conseguir observar essas coisas no nosso cotidiano também, conseguir observar os terceiros tendo suas manifestações de fé, seja fazendo o sinal da cruz quando vem a cruz, seja andando com seus guias, andando com a Bíblia e tal, e isso é interessante, né? E ao mesmo tempo, né, que isso, essas atitudes, esses atos, né, religiosos moldam, eles também libertam, segundo o autor, né? Tipo, o corpo que ora, jejua, dança, não está apenas obedecendo regras, ele está experimentando o sagrado de modo sensível, íntimo e transformador. E essas práticas não se limitam ao templo, né? Como eu falei, vai para além, vai para o cotidiano. E é isso. É isso. Eu acho que só completando aqui, eu acho que no final das contas, né, o que une os textos aí, Mauss, Rabelo e o pensamento descolonial, né, essa ideia de que o corpo ele é social, né? Sim. Não só isso, mas social, espiritual, político, né, igual eu falei anteriormente. E ele é a ponte, né, entre o que a gente consegue ver e o que a gente não consegue ver também, no caso, a espiritualidade. Entre as tradições, né, e as invenções, né, que estão por vir. E nesse caso aí, cada dança, cada oração, né, cada ritual, no geral, é ao mesmo tempo uma memória, né, um ato de resistência, uma criação de novos seres também. Isso é interessante de se pensar. Como uma forma, eu acho que de fechar interessante, eu queria trazer a última linha de pensamento, que é resumindo e sintetizando tudo que nós falamos. Em outras palavras, né? Então, o corpo religioso é o corpo que aprende e ensina. Ele guarda histórias e revela pertencimentos. E finalizando com essa frase, eu quero externar esse nosso podcast para vocês que estão sentados aí assistindo nossa apresentação e para que perguntem, para que participem também do nosso trabalho. E é isso. Agradeço vocês, agradeço ao Arthur, agradeço ao Felipe. Obrigado. E qualquer Galera, dúvida, espero que continuemos essa discussão em sala. Estamos aí à disposição. Obrigado. Obrigado, valeu, gente. Tamo falou, junto. obrigado.